Olá, turma! Aqui é a professora Cíntia, professora de História. Vamos então para a aula 7 do nono ano. O tema da nossa aula de hoje é Primeira Guerra Mundial, com o intuito de fazer uma revisão geral. Porque tivemos 6 aulas falando sobre esse assunto e foi necessário reiterar alguns termos, algumas informações importantes para a gente entender o contexto todo desse importante acontecimento que ocorre na história. Temos como principais objetivos a serem atingidos por meio dessa aula os seguintes: relacionar os principais motivos da Primeira Guerra Mundial, identificar o fato considerado o estopim da Primeira Guerra, descrever as 3 principais fases, explicar as principais ações dos países vencedores, com ênfase no Tratado de Versalhes, relatar acerca da participação do Brasil na guerra, bem como as consequências desta ao país, e apontar as consequências da guerra para o mundo. Primeiramente, temos que ter em mente os antecedentes da guerra: Belle Époque ou Bela Época, paz armada, formação de alianças, industrialização, em especial o imperialismo, nacionalismo com ênfase no pan-germanismo e pan-eslavismo. Vamos rever o que cada um deles quer dizer para a gente. Bela Época ou Belle Époque foi um período então de otimismo, empolgação e deslumbramento em virtude de tantas conquistas, a questão do cinema, a questão das descobertas, das invenções daquele momento. A paz armada, há um investimento forte dos países na indústria bélica, na indústria de guerra, mas ainda não há motivo para guerrear, por isso paz armada. Alianças militares. Então é a união de países com o mesmo objetivo. Em 2 grandes alianças, nós vamos ter a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano e a Itália, e a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra ou Grã-Bretanha, Rússia e Sérvia. Nacionalismo. Falei para vocês dos 2 exemplos que eles vão ter mais ênfase. Pan-germanismo, que é a união de todos os alemães numa só nação, e o pan-eslavismo, que também vai ser a união dos eslavos, mas outro fator importante do nacionalismo é a Guerra Franco-Prussiana, em que os franceses querem uma revanche contra a Alemanha, quando eles perdem os territórios de Alsácia-Lorena. Imperialismo, devemos retomar esse conceito no sentido que aqueles países europeus que estavam investindo em industrialização, eles precisavam do quê? Matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor, onde eles vão buscar principalmente na África e na Ásia. A América, por que não foi alvo do imperialismo europeu? Porque os Estados Unidos veio com a ideia de que a América é para os americanos, doutrina Monroe. Então a América é para os americanos, leia-se, a América vai ser explorada pelos estadunidenses. Então por isso que nesse sentido a Europa não vai interferir de forma tão forte como aconteceu na África e na Ásia. Estopim da guerra. Estopim por quê? Pensa lá na bomba, né? O estopim lá, aquele fiozinho. O que ali foi? Alguém colocou fogo e isso levou à eclosão, à explosão da bomba. Foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Em 28 de junho de 1914, ele era arquiduque do Império Austro-Húngaro. Logo, aquelas alianças começaram a se reunir, de quem vai contra quem. Vamos entender. Fases da guerra, nós temos 3. A Guerra de Movimento, que vai de agosto, quando inicia, a novembro de 1914.
a Guerra de Posições, que vai de novembro de 1914 a março de 1918, período mais longo, que é o período ali também da Guerra de Trincheiras, e as ofensivas de 1918, que vai de março de 1918 a novembro, bem no finalzinho da guerra. Então, a Guerra de Movimentos. Primeiro, é importante que vocês tenham em mente que essa guerra de movimentos vai fazer as tropas se movimentarem buscando o alvo que elas querem conquistar. Nós temos inimigos da Alemanha do lado ocidental e oriental. Se você for olhar bem certinho no mapa, tanto do lado ocidental quanto oriental, nós temos inimigos alemães. E a Alemanha tem que se movimentar. Aí nós temos o Plano Schlieffen, que tem por objetivo invadir a França pelo território belga. A Batalha de Marne, onde alemães invadem a Bélgica, derrotam os franceses e partem rumo a Paris. Ocorre a transferência do governo e a capital para a cidade de Bordeaux. E os franceses conseguiram conter os ataques dos alemães, que recuaram a ofensiva em setembro de 1914. A Guerra de Posições, ou Guerra de Trincheiras. Qual que era o objetivo? Proteger os territórios que eles haviam conquistado. Só que é um período de 4 anos, o período ali mais longo, né, dentro da Primeira Guerra Mundial, e ela vai gerar grande número de mortes. Mas não somente pelo ataque. Por quê? Porque eles estão alojados nas trincheiras, que são estilo de valetas, já digo, que eles colocam sacos para se proteger do inimigo. Nessas valetas, acontece o quê? Às vezes tinha muita chuva, aquilo alagava, eles acabavam perdendo alimento, às vezes morrendo de frio, né? Até o próprio armamento ele era prejudicado. Falta de higiene, contato com ratos, insetos, isso tudo foram causas que levaram à morte desses soldados que estavam lutando ali nas trincheiras. Nós temos nesse momento ataques aéreos, mas também marítimos, e ali a questão do uso do gás mostarda, que ele não é letal. Soldados ficavam atordoados e incapazes de lutar e se defender dos ataques inimigos. Consequentemente, era mais fácil para você vencer o inimigo a partir desse gás. Ofensivas de 1918. Fatos vão ser preponderantes nesse momento. Em 1917, nós temos a entrada dos Estados Unidos na guerra. Para que lado ele vai lutar? Ao lado da Tríplice Entente. Por quê? Porque os seus navios eles foram atacados por alemães. 1,5 milhões de soldados enviados pelos Estados Unidos lutaram ao lado da Entente. Em março de 1918, houve a assinatura do tratado em que a Rússia sai da guerra. Por que a Rússia sai nesse momento? Porque ela estava enfrentando uma revolução. Até será um assunto das próximas aulas, a Revolução Russa. O que estava acontecendo? Lembrem-se que a Rússia participa da guerra, mas ela tem muitos soldados mortos, porque esses soldados não estão preparados para a guerra, tá? Há um fortalecimento da Entente contra a Aliança e a Alemanha fica praticamente sozinha ali do lado da Aliança. E em 11 de novembro de 1918, ao armistício de Compiègne. Rendição alemã e o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, 11 de novembro de 1918. A paz dos vencedores. Em janeiro de 1919, ocorre a Conferência de Paris, que tinha por objetivo negociar as bases dos acordos de paz. Há uma conferência também liderada pelo Conselho dos Quatro, conselho este formado pelos Estados Unidos, França, Inglaterra e Itália, e também a Sociedade ou Liga das Nações, que o presidente Wilson dos Estados Unidos
é quem vai organizá-la e vai ser um órgão responsável por manter a paz mundial. Isso pós Primeira Guerra Mundial. Mas ainda eu digo para vocês que o que mais vai ter ênfase ainda é a assinatura do Tratado de Versalhes, porque com base nas disposições desse Tratado de Versalhes que o Hitler mais tarde vai reunir o povo alemão e tornar a Alemanha uma grande nação que vai dominar ali boa parte da Segunda Guerra Mundial. Então, é importante a gente ter atenção quanto ao que falava o Tratado de Versalhes. E também mais para frente, veremos que ele não vai ser atendido em todos esses pontos que ele definiu. Primeiro, a Alemanha foi reconhecida como a grande culpada pela guerra e teve que pagar indenização aos vencedores. Então, todos os países que ganharam, a Alemanha teve que ir lá pagar uma indenização. Ela foi obrigada a devolver todas as colônias conquistadas. Isso lá na África e na Ásia, ela conquistou territórios, teve que devolver esses territórios. Precisou diminuir o exército em cerca de 100 mil soldados voluntários. Logo, esses soldados não são preparados para a guerra. Obrigou-se a ficar sem aviação ou marinha e ainda cedeu parte do seu território para que a Polônia tivesse acesso para o mar, o chamado corredor polonês. Mais tarde também, lembrem-se do corredor polonês, porque ele vai ser um dos primeiros pontos almejados pelo Hitler na Segunda Guerra Mundial. Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, inicialmente, o Brasil aderiu a uma política de neutralidade. Não estava do lado nem da Tríplice Entente, nem da Tríplice Aliança. Mas, em 5 de abril de 1917, o navio vapor Paraná, carregado de café, foi atacado por alemães no norte da França. 3 brasileiros acabaram morrendo nesse fato. E o café era o principal produto exportado aqui do Brasil para fora. A gente já vai entender o quanto o café era importante para a economia brasileira. O presidente, então, Venceslau Braz, declara guerra à Alemanha. Ocorreram manifestações anti-germânicas aqui no Brasil, contra os alemães que estavam aqui. Isso, questão de imigração alemã, que foi muito forte aqui, principalmente aqui no Sul. Até falando nisso, nós podemos destacar o Lauro Miller, que era o ministro das Relações Exteriores catarinense, de origem alemã, que sem apoio acabou renunciando o cargo. Porque ele não queria aquele conflito tão de frente com a Alemanha, mas era uma questão de tática dele. Só que eles viram que ele estava muito amiguinho da Alemanha, porque ele era de origem alemã. Então, consequentemente, ele se viu sem apoio algum, acaba renunciando o cargo. Ainda sobre o Brasil na Primeira Guerra Mundial, nós temos a missão médica, militar e civil na França, para atender a feridos e doentes da gripe espanhola. Gripe essa que também matou muitas pessoas na época, até mais que a própria guerra. Um grupo de aviadores foi para a Força Real Britânica com o propósito de entender melhor como é que funcionava essa questão da aviação. Grupo de combatentes como parte do exército francês, cujo objetivo era aprender novas maneiras de combate e também trazer esse conhecimento de volta. E a guerra marítima. O Brasil possui uma frota pequena, moderna e desejada pela Entente. Então vejam a importância do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Consequências da guerra ao Brasil foi a entrada de diversos imigrantes fugindo dessa situação de guerra, entram aqui para o país. Um desenvolvimento industrial, por quê? Porque agora não está vindo produto de fora. O Brasil vai ter que suprir as suas necessidades. A crise na produção cafeira, principal produto de exportação que os países não estão mais comprando do Brasil, e a crise da Primeira República do Brasil. A gente vai entender com melhores detalhes posteriormente, mas essa participação da guerra
vai fazer com que o exército, de certa forma, vai se voltar contra o presidente, contra toda essa situação. Consequências da guerra para o mundo. Estados Unidos se tornou a principal potência. Mulheres entraram no mercado de trabalho. Por quê? Porque os maridos, filhos acabaram morrendo na guerra, não tinha quem suprisse as necessidades da família. Consequentemente, elas entram para o mercado de trabalho. Um fortalecimento de movimentos de emancipação política, principalmente por parte das mulheres, várias greves pelo mundo, origem de governos autoritários, aí que entra nazismo, fascismo, que a gente vai estudar posteriormente. Surgimento de novos países com o desmembramento de impérios austro-húngaro e turco-otomano. Assunto da Primeira Guerra Mundial, ele foi todo revisado, as principais informações. Se você não entendeu muito alguma informação, volte, porque tem 6 aulas gravadas sobre esse assunto. Agora a gente vai para a atividade de hoje, ok? Muito obrigada pela atenção, tenham todos um bom dia e tchau!